Nós precisamos compreender também quais são as referências de valor deste juízo. O tribunal de Cristo ele pode ser considerado como fogo, isto é, a verdade que é revelada na visão do Senhor. Em Apocalipse 1,14 está escrito: a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Então, a sua visão como fogo, ela provará e trará à tona o verdadeiro sentido e proveito da obra de cada um, segundo a visão de fogo do Senhor. Nós temos então várias referências de valor. Vamos avaliar um pouco mais estas referências. Em 1 Coríntios 3, de 8 a 15, está escrito: ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, veja cada um como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Como nós já falamos anteriormente, a salvação não está aqui em juízo, mas as obras, sim, elas não são isentas de julgamento, elas serão julgadas e serão avaliadas. Se a obra de alguém se queimar, significa que não teve valor nenhum aos olhos de Deus, não se transpôs, não se projetou na eternidade, então ele sofrerá dano e não terá galardão, mas a alma dele será salva. Continuando a falar sobre as referências de valor desse juízo, nós vamos entender que o elemento provador do juízo do tribunal de Cristo é o fogo. Esse fogo representa a verdade revelada na visão do Senhor, conforme nós lemos em Apocalipse 1,14. A sua visão como fogo provará e trará à tona o verdadeiro sentido e proveito da obra de cada um, quando projetada na eternidade. As obras de valores efêmeros e temporais, para a glória própria e outras coisas mais, que não se projetam na eternidade, não suportarão esse fogo, mas queimarão como palha. E aqui nós vamos lembrar o conselho do Senhor em Mateus 6, 19 e 20, que diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. E esse é o conselho do galardão. Se você quer ter galardão, olhe para frente, olhe para a eternidade, olhe para o céu. As referências de valor que nós acabamos de ler ali na carta aos Coríntios, escrita por Paulo, são o ouro, a prata, as pedras preciosas, a madeira e o feno e palha. Ora, nós entendemos que ele colocou como máximo valor o ouro, que representa uma vida totalmente, absolutamente dedicada aos valores eternos. O ouro, a obra de ouro é aquela que terá, além da salvação, uma recompensa máxima lá no céu. Teremos também as obras de prata, que também representam valores eternos. Ela terá a salvação e uma excelente recompensa na eternidade. Temos também o nível e a referência das pedras preciosas, que representam a salvação e mais uma boa recompensa lá na eternidade. As obras de madeira, vamos dizer assim, que elas podem até se queimar um pouco no fogo, mas ainda alguma coisa subsiste. Então ela representa a salvação e alguma recompensa, uma pequena recompensa, não como ouro, prata e pedras preciosas, mas terá alguma coisa ainda em relação ao galardão. No entanto, as obras de feno e de palha serão completamente consumadas. Apenas a salvação restará para essas pessoas, sem galardão. Ora, então nós teremos lá no céu pessoas com diferentes recompensas e pessoas que terão apenas
a salvação da sua alma. Esta é uma realidade bíblica que a palavra de Deus está nos mostrando. São as referências de valor, seja feno e palha, madeira, pedras preciosas, prata ou ouro, e o galardão, naturalmente, será conforme o valor e as referências destas obras. Vamos continuar falando um pouco mais sobre a questão do galardão e aquilo que realmente constrói. E quais são os fatores na nossa vida, as obras das nossas mãos, que trabalham em favor do nosso galardão eterno? Na palavra de Deus, nós pegamos 23 versículos que falam sobre galardão, sobre a recompensa. Então, nós classificamos aqui e vemos que existe uma qualificação da obra que nós estamos falando e o número de citações que aparece na palavra de Deus. Isso não quer dizer que uma seja mais importante do que a outra, pela ordem que elas estão aqui. A ordem que está aqui é apenas o grau de incidência na palavra de Deus deste tipo de qualificação. Então é interessante que para qualificar uma obra, para ter galardão, ela precisa, em primeiro lugar, ela ser realizada para o Senhor. Ela não pode ser feita esperando o reconhecimento dos homens ou em função de ter o reconhecimento dos homens. A obra que recebe o galardão é aquela que é feita para o Senhor, conforme diz a palavra do Senhor. Fazei tudo como ao Senhor. Então, fazer as coisas focado em Deus, para a glória de Deus, para o Senhor, é aquilo que qualifica as obras para a construção do nosso galardão. A outra coisa que é muito mencionado também na palavra de Deus são as obras que são realizadas com a firmeza e com base na verdade que é a palavra de Deus. Qualquer obra que não se baseia na palavra de Deus, nas Escrituras, e que sai fora das Escrituras, não tem valor eterno, porque o que permanece é a palavra de Deus. Então, isto é um outro fator que constrói o galardão, trabalhar com firmeza e base na verdade. Mais um outro fator que é mencionado na palavra de Deus é as obras que são realizadas através de um amor incondicional, sem esperar recompensas dos homens, sem, vamos dizer assim, acepção de pessoas. Amai os vossos inimigos é um tipo de trabalho, é um tipo de conselho que a palavra nos dá, que produz grande galardão lá no céu. Então, o amor incondicional, conforme o amor de Deus, porque o amor incondicional é um amor que flui de Deus para nós e de nós para os homens. Então, quando a pessoa trabalha sem esperar recompensa dos homens, mas em função de um amor que procede de Deus, ele está construindo o seu galardão. Também, outro tipo de obra que a Bíblia menciona, que produz grande recompensa e galardão, é dar um verdadeiro suporte aos servos de Deus. Se alguém der um copo d'água a alguém por ser meu discípulo, veja bem, por ser meu discípulo, está se tratando dos servos de Deus, aqueles que servem a Deus com sinceridade, com fidelidade dentro da palavra de Deus. Se você suporta essas pessoas, seja aqui no nosso país, seja em outros países, seja no campo missionário, você não perderá de forma alguma o seu galardão. Também, grande galardão tem aqueles que suportaram ou que suportam a perseguição por causa da obra de Deus, por causa do nome do Senhor. Grande é o vosso galardão lá no céu, porque as pessoas que servem a Deus sabem que não podem agradar o mundo e por isso serão perseguidas. Mas o galardão no céu é multiplicado por este tipo de perseverança, por aqueles que suportam a perseguição pela causa do Senhor. Então, também aqueles que trabalham em prol da salvação dos homens. É um trabalho eterno, um trabalho que tem projeção na eternidade. E também aqueles que valorizam em todas as coisas, em todas as suas obras, os valores de Deus, as coisas de Deus, acima das terrenas. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Quer dizer, buscar o reino de Deus, o primeiro amor, fazer as coisas para o Senhor. Então, recordando, fazer as coisas para o Senhor sem esperar reconhecimento dos homens, fazer a sua obra com firmeza e base na verdade, que é a palavra de Deus, o amor incondicional que procede de Deus sem esperar recompensa dos homens, o suporte aos verdadeiros servos de Deus. Se você suporta pessoas
falsas, falsos obreiros, falsos apóstolos, pastores e bispos, isso não vai contar para o seu galardão. O verdadeiro servo de Deus é aquele que anda dentro da palavra de Deus e você tem autoridade, e você tem conhecimento, e você tem a Bíblia na sua mão para avaliar isso. Aqueles que suportam a perseguição, o trabalho em prol da salvação dos homens e a valorização das coisas de Deus em todas as suas obras. Essas coisas, então, são aquelas coisas que construirão o seu galardão de acordo com esses 23 versículos que nós avaliamos na palavra de Deus. É lógico que existem muitos outros que podem também ser avaliados, mas nós escolhemos esses por trazer uma menção mais explícita sobre o galardão e a recompensa e o valor da recompensa que esse tipo de obra vem a produzir. Mas tem também aquelas coisas que destroem o galardão, que não levam a nenhum galardão, e como, por exemplo, você fazer as coisas com o objetivo de serem vistos, como diz o Senhor, pois já obtiveram seu galardão aqui no mundo. Aquele amor conveniente, que você só ama aqueles que te interessam, aqueles que trazem também algum benefício para você. A falsidade na obra, quem trabalha sem firmeza, com falsidade, com engano. A negligência destrói o seu galardão. Aquele que trabalha apenas em proveito próprio, para o seu próprio ganho. Aquelas pessoas que trabalham na obra de Deus, que pregam o evangelho, mas sempre dando prioridade aos bens materiais. E, terrível aqui, o ensino errado, fora da palavra de Deus. As pessoas que ensinam, que leem a Bíblia e interpretam segundo a sua própria vontade, segundo o seu próprio entendimento, sem orar, sem pedir a direção do Espírito Santo, sem comparar com toda a Bíblia se aquele ensino que ele está dando é coerente, é proveitoso e está de acordo com toda a palavra de Deus. Estas coisas aqui, elas vão destruir o galardão das pessoas, que talvez nem chegue ao tribunal de Cristo. Qual será então o resultado desse juízo? Nós sabemos que quem estiver no tribunal de Cristo, a salvação da sua alma não está em julgamento, ele é salvo. Porém, ele vai receber uma recompensa de Deus. Essa recompensa não é como ouro e prata ou como riquezas terrenas. Deste tribunal, o servo de Deus entrará na eternidade com a sua recompensa, recebida diretamente das mãos de Deus. Não é possível valorizá-la com os parâmetros que nós conhecemos neste mundo. É algo da dimensão de Deus, repleta da sua glória. Mas pela palavra de Deus, se nós lermos aqui em Salmo 45, 7 e Hebreus 1, 9, nós vemos que todo galardão ele será ungido com o óleo de Deus, que é o prêmio da eterna alegria. Veja o que está escrito em Salmo 45, 7 e Hebreus 1, 9, dizendo: Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade, por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Observe que essa palavra fala da recompensa do Messias, da obra que o Senhor realizou, mas também todos aqueles que, juntamente com Cristo, trabalharem nesta obra, terão também esse óleo, a unção da alegria que Deus vai dar junto com o seu galardão por toda a eternidade. Então são coisas muito superiores e que nós não podemos valorizá-las dentro dos parâmetros e dentro dos valores que nós conhecemos neste mundo. Mas nós podemos ler alguns versículos que vai nos dar uma noção pelo Espírito de Deus que o que nos espera são coisas maravilhosas. Em 1 Pedro 5,4 diz assim: E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Mas como está escrito em 1 Coríntios 2,9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Em Apocalipse 21,7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quem pode avaliar o valor dessas coisas? Se o olho não viu, se o ouvido não ouviu, e nem o seu coração pôde, em nenhum momento, em todas as referências que você tem neste mundo, ter entendido essas coisas, nada disso passou pelo seu coração. Então essas coisas são aquelas que Deus preparou para os que o amam. Então vamos continuar trabalhando e ajuntando tesouros no céu, para que naquele dia nós tenhamos a nossa recompensa e podemos estar na eternidade com o nosso galardão. Este é o tribunal de Cristo. Cada um de nós vai passar pelo tribunal. Se você é salvo, se você é parte da igreja, você um dia vai comparecer diante do Senhor Jesus Cristo
e todas as suas obras estarão ali e serão provadas pelo fogo. Vamos, portanto, fazer obras que suportem o fogo da verdade, o fogo da eternidade, e permaneçam não como o feno e a palha, mas como o ouro, como as pedras preciosas, como a prata. E que Deus assim possa nos abençoar com este entendimento e que isso venha a trazer realmente um grande proveito no seu ministério, na sua obra, no seu serviço.